Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro e estou aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês acerca de processo civil 2. Hoje a gente vai ver um pouco da formação, a suspensão e extinção do processo e a diferenciação entre processo e procedimento, tá bom? Antes de começar, a gente entende que até agora tudo que a gente viu foram as coisas que rodeiam um processo. A gente viu quais são as partes, o que o MP pode fazer, o que é um litisconsórcio, os prazos, e agora a gente vai começar a estudar o processo em si. Só que daí, para isso, a gente precisa de uma introdução antes de começar de fato o processo. E é para isso que serve essas duas aulas, né? Para a gente ter uma introdução para saber o que vai acontecer daqui para frente. E é exatamente isso que a gente vai estudar agora, a vida do processo e aquela diferenciação entre processo e procedimento. É importante lembrar também que esse vídeo aqui é uma revisão e eu só vou falar o que eu considero essencial, tá bom? Então, vamos lá. Bom, inicialmente, a gente pode considerar que o processo ele tem uma vida própria, ou seja, ele nasce, ele se desenvolve e uma hora ele morre. E, de preferência, no caso do processo, sempre com uma sentença que resolva o mérito, que resolva a questão que foi elencada para a sua criação. E tudo aquilo que impede esse final, a gente chama de crise. O processo pode passar por crises, entendeu? Ele pode ser suspenso ou pode ser extinto mesmo sem a resolução de mérito. Então, começando, a gente vai falar de quando ele nasce aqui, tá? A formação do processo. Como acontece a formação do processo? Só a formação. A gente entende que a formação do processo ela começa lá na hora que o advogado vai e protocola a inicial. A petição inicial é protocolada, o processo começa. É lá que ele nasce. É quando a parte, o autor, ele vai até o judiciário e retira a inércia de jurisdição que ele tinha. Ou seja, o Estado só pode agir se o autor for lá e provocar o Estado. Nessa situação é que a gente fala, então, que é a formação do processo, tá? Para colocar aqui para vocês, a gente pode dizer, então, que a formação é o autor pedindo a tutela do Estado, que é representado na figura do juiz, que irá chamar o réu e estabilizará o processo. Ou seja, é a partir do momento em que o autor ele vai lá e ele entra com o processo, o juiz vai tirar a inércia da jurisdição, né? E ele vai chamar o réu para compor o processo. Aí o processo ele se estabiliza, ele fica completo com a chegada do réu. Essa foi a informação a mais que eu coloquei para vocês, tá bom? Então a formação do processo é isso, começa com a petição inicial e se concretiza depois que o réu ingressa no processo, beleza? Continuando aqui, a gente agora vai falar rapidinho acerca da suspensão do processo. O que a gente tem de suspensão? Gente, esse aqui, como eu falei no começo, é um momento de crise no processo, tá? É uma coisa que é imprevisível, mas que pode acontecer. Aqui é importante a gente não confundir com suspensão de prazo, tá? Aqui é a suspensão do processo. O processo inteiro vai parar quando alguma coisa acontecer. A suspensão está prevista lá no artigo 303 do CPC, tá? Depois eu quero que vocês vão lá e deem uma lida nos incisos lá que mostram quando o processo pode ser suspenso ou não. A gente pode dar de exemplo assim a morte. Se uma das partes morre no processo, o processo ele vai ser suspenso até que se regularize a situação, né? Até aconteça sucessão processual aí, se puder. E por isso que ele fica suspenso, para arrumar, para voltar e o processo seguir normalmente, entenderam? Outro caso é quando ambas as partes elas convencionam que o processo vai ficar por determinado assunto que elas acordaram entre si, entendeu? Por motivo de força maior também você pode suspender o processo, mas é importante também que vocês leiam, né? Eu dei 3 exemplos aqui, mas tem mais alguns que o artigo traz. Tá bom?
Eu acho que está bem claro o que é suspensão aqui, né? É importante que você leia esse artigo 313. E agora a gente vai falar, por fim, da extinção do processo. O que é extinção? Extinção é a morte do processo. Ela se dá através da sentença, tá? Essa sentença ela vai poder ser terminativa ou definitiva. Terminativa quando não resolve o mérito. Definitiva quando resolve o mérito. É definição, né? É definitiva, ela vai resolver aquele problema que foi levantado, aquela lide que foi trazida. Então, a gente pode separar a extinção em dois momentos, quando a gente fala de sentença terminativa e sentença definitiva. Primeiramente, quando temos uma sentença terminativa, o processo ele vai ser extinto, né? Que a sentença ela extingue o processo também. O processo vai ser extinto sem resolução de mérito. O que é sem resolução de mérito? O que foi trazido por algum motivo não foi por causa de uma coisa alheia, né? Por causa de um imprevisto, ela acabou não sendo resolvida, né? Então não vai poder chegar no resultado almejado por conta de alguma situação, pode ser por uma conduta do réu, por uma conduta do autor, que não vai poder dar o fim ao que o processo se destina, né? Então, quando a gente fala de extinção sem resolução, a gente vai lá no código e a gente vai colocar no artigo 485, tá? 485 ele fala de quando o juiz ele pode extinguir sem resolução do mérito. E aqui eu falo de novo, é importante que vocês leiam. Gente, processo civil, vocês vão ter que ler o código o tempo todo, tá? Se você quer uma coisa boa para estudar, você vai ter que ler o código. Mas como exemplo aqui eu posso citar para vocês o indeferimento da petição inicial, ele não julga o mérito, tá? O indeferimento. Se o processo tiver ali dispendência, existe um processo igual a ele, e o cara foi lá e protocolou de novo, mesma coisa, mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido. Isso se chama litispendência. Então ele vai ser extinto sem mérito. O que vai ser julgado vai ser o primeiro, tá? Outro exemplo que a gente pode citar é a coisa julgada. Toda vez que uma sentença é prolatada, se passou o tempo para recurso, acontece a coisa julgada, ou seja, aquilo não vai poder ser visto de novo. É diferente da litispendência, entenderam? Então, quando a gente tem a coisa julgada, aquilo não vai poder ser rediscutido. E por isso, se a coisa estiver julgada, você propor uma coisa a mesma coisa que foi estabilizada com aquela coisa julgada, isso também vai ser motivo de extinção. Por quê? Extinção sem resolução. Por quê? Porque aquilo já foi decidido, já aquilo já está certo, tá? E isso que a gente chama de sem resolução do mérito, tá? Eu falei alguns, mas de novo, leiam os incisos, que os incisos do 485 tem mais alguns lá e é importante que vocês guardem, tá? Também a gente tem, por fim, né, a sentença definitiva. O que é sentença definitiva? O processo ele vai ser extinto com resolução do mérito. Beleza? Aqui vocês vão achar no artigo 487 do CPC. Agora sim, o processo chegou no fim dele. Ele morreu de causas naturais, se é que vocês me entendem. Ele chegou, ele foi finalmente, por algum motivo o juiz acolheu o que o autor falou, ou ele falou que não, você não tem direito a isso, entendeu? E os incisos do 487 é justamente isso. Quando ele acolhe ou rejeita o pedido inicial, ou do pedido da reconvenção, quando ele constata a existência de prescrição ou decadência, e até mesmo quando ele homologa um acordo, né, um acordo entre as partes. De novo, leiam esse aqui. Eu falei a maioria dos tipos, eu acho que eu falei tudo, só faltou um ou dois lá, mas é dentro de homologação. E, gente, esse aqui é muito fácil, é só uma vida do processo, vocês vão ver melhor isso aqui quando vocês estudarem sentença, né, que vai ser no próximo semestre.
Mas o básico dessa vida do processo, eu falei aqui para vocês. E, de novo, leiam esses artigos, leiam os incisos dele para estudar na hora da prova. O melhor meio de estudar para uma prova de processo civil é você lendo o Código de Processo Civil, tá? E com isso aqui a gente encerra então a vida do processo. Muito bem. Então a gente vai falar agora acerca de processo e procedimento. Vocês estão vendo que são palavras parecidas, né? Mas elas têm significados diferentes. Você deve ter visto isso lá em TGP, por exemplo, tá? Mas para não me alongar muito nisso, vamos começar falando o que é o processo. O que você entende por processo? Existe uma definição boa lá, mas eu não vou retomar porque, como eu já disse, isso aqui é matéria de TGP. Lá você descobre o que é o processo, o que é uma ação. Aqui a gente pode falar bem rapidamente, dar um conceito básico para vocês, que vai ser o meio / instrumento pelo qual o Estado exerce a jurisdição. Beleza? Pedro, que é jurisdição? Olha lá no seu material de TGP, que isso aqui é importante que você saiba, tá bom? Então, a gente tem que o processo é essa maneira pela qual o Estado vem para exercer a jurisdição. E dentro de processo, a gente tem duas classificações. Existem dois tipos de processo. Primeiro, a gente tem o processo de conhecimento, que também a gente pode chamar de processo de cognição, e o processo de execução. São dois processos diferentes, mas que são previstos no Código de Processo Civil. A ação de conhecimento vai ser aquela em que o juiz ele vai conhecer do tema, do assunto tratado, né? da situação daquele processo. E, no final, ele vai dar uma sentença que resolva o mérito. Esse é o processo de conhecimento. Ele vai conhecer para dizer no final quem tem a razão. Enquanto o processo de execução, ele vai apenas visar a satisfação daquilo que foi decidido nessa sentença, né? E, em virtude daquele princípio que a gente já está careca de saber, que é da instrumentalidade das formas, esse novo código ele trouxe o que a gente chama de sincretismo processual. O que é isso, Pedro? Sincretismo é unir, tornar una uma coisa. Então, o novo código ele trouxe o seguinte: vai acontecer esse processo de cognição e, depois que o tratado de sentença, nos mesmos autos, vai poder ser feita a execução. Entenderam? O juiz conheceu do processo, teve a sentença, a partir daqui vai ser a execução. Antigamente eram dois processos separados, agora eles são os mesmos. Isso que significa sincretismo. Então quer dizer que agora não tem mais processo autônomo de execução? Não, tem sim. Chama de execução de título extrajudicial. Mas agora, a maioria dos casos, vai ser isso aqui, porque antigamente, como eu falei, eram dois processos. Agora vai ser um só. Viu como desburocratizou? O ato tem que atingir a finalidade, tá? A celeridade processual é importante aqui. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui para vocês agora. Então, dentro de processo, só colocar o número 1 aqui. Dentro de processo, a gente tem aqui, primeiro, o processo de conhecimento. Vou colocar aqui cognição, porque pode ser que caia com esse nome. O que ele é? Ele vai dizer, vai ser um momento, melhor falando, momento, em que o juiz ele vai conhecer da matéria discutida e, ao final, dirá quem tem razão. Tá? De uma forma bem simples, é isso aí. Também temos o processo de execução. Não existem mais que dois, tá, gente? Eu falei isso no começo, mas são só esses dois tipos de processo que existem, tá? Processo de execução. O processo de execução, por sua vez, ele vai visar a satisfação daquilo que foi decidido em sentença de mérito.
deixar melhor aqui. Beleza? Então, a gente tem que... Isso é o processo. E também, né, colocar uma OBS aqui, é acerca do sincretismo processual. Aqui a gente pode definir, então, isso como a gente pode falar que é o sistema adotado pelo novo código que mistura os processos de conhecimento e execução. Beleza? Então, é isso que a gente entende por processo. E a gente tem que saber agora que todo processo, dentro dele existe um procedimento, uma forma como a situação vai ser abordada, tá? Então, para não demorar muito aqui também, procedimento. Então, como é que a gente pode colocar aqui? É a forma pela qual o processo se exterioriza. Beleza? Essa aqui é o procedimento. E aqui, gente, é bom que vocês entendam que o que eu vou falar agora serve apenas para o processo de conhecimento, tá bom? A gente vai ver que existe o procedimento comum e o procedimento especial. Falando primeiramente do especial, sempre que eu for entrar com uma ação, eu vou ter que ver que, primeiramente, se aquele não é um procedimento especial. Procedimento especial é um procedimento específico, se presta uma finalidade determinada. Eles estão, se eu não me engano, a partir do 539 seguintes do CPC. Visto que esses procedimentos especiais não se encaixam no caso, eu vou usar o resíduo. O residual. O que é o residual? É o processo comum, entendeu? Gente, não existe mais processo ordinário, muito menos o sumário. Agora só existe procedimento comum, tá? Então, a gente tem o procedimento comum e o especial. Vamos colocar isso aqui no papel para vocês. Procedimento, primeiro, né? Especial. A gente vai colocar... Não, melhor. Vamos falar do comum primeiro, né? Comum vai ser o que vocês vão estudar a partir de agora, né? O próximo tema, que é petição inicial, já vai começar a falar acerca do procedimento comum com vocês. Procedimento especial vocês vão ver ainda mais lá para frente. Mas é tão importante o procedimento comum que ele já começa a ser estudado agora. Então, a gente pode definir o procedimento comum da seguinte maneira. A gente pode falar que ele é a regra. Tá? Na inexistência deste procedimento especial, no caso, é este que será usado. Beleza? E em contrapartida, o especial a gente chama de exceções. Beleza? A gente pode colocar aqui, para a gente lembrar, o modo pelo qual ele se desenvolve é diferente do comum. Até por isso mesmo que ele se chama especial. Beleza? A gente pode conferir aqui também que o comum, ele se chama comum não é à toa, porque vocês vão ver que ele vai ser o mais usado mesmo. Os especiais, como eu disse, são bem específicos. E quando você não souber o que você usar, não for o caso especial, sempre vai ser o comum. Quando o código ele não falar sobre determinada situação, você vai usar o comum. Entenderam? Ele é mais extenso. Geralmente os especiais são mais rápidos, são mais céleres na questão processual. Mas o comum ele costuma demorar mais. Ele tem provas para ser produzidas. Ele vai ser um conhecimento mais abrangente, o processo de conhecimento mais abrangente. E o especial às vezes não. O especial às vezes é feito para ser mais rápido. Beleza?
E é isso aqui que eu tenho para falar com vocês hoje, tá? Eu vou terminar aqui, no próximo vídeo a gente vai começar de fato o procedimento comum, né? Que é com a petição inicial. É isso aí, eu vou deixar esse material aqui que eu fiz para vocês na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais, né? Esse vídeo foi um pouquinho mais rápido, mas tomara que ele te ajude. E é isso aí, boa sorte na prova e obrigado.